Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também ao vivo pela internet no nosso site futura.org.br. E controlada no país até os anos 1990, a leishmaniose hoje está presente em todos os estados brasileiros. O Vale do Rio Doce, que reúne 102 municípios mineiros, é um exemplo. Casos de leishmaniose visceral foram identificados em 2006, 2007 e 2008 na região. Para identificar as razões do retorno da doença, a Universidade Federal de Ouro Preto assinou um convênio com o município de Governador Valadares, que é um dos principais do Vale do Rio Doce, na região leste de Minas. A cidade registrou no ano passado 2.300 casos de leishmaniose visceral em cachorros. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário transmitido pela picada de um inseto conhecido como mosquito palha. E é o mosquito que transmite a doença de um animal para outro e também para os humanos. E é sobre a leishmaniose que a gente conversa agora com Alexandre Reis, professor de parasitologia da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo à Conexão Futura. Quero começar ouvindo de você, então, já explicando para quem está em casa qual o ciclo da doença, em quais condições ela se manifesta. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos do Futura. Bem, o ciclo da doença da leishmaniose visceral, ele é um ciclo que iniciou-se, como a gente chama, uma enzootia rural, uma enzootia silvestre. É um ciclo que ocorria mais no ambiente silvestre, no início, depois passou a ocorrer no ambiente rural e mais recentemente, então, a gente tem um ciclo urbano acontecendo em cidades, em grandes centros, inclusive, como exemplo, Belo Horizonte, Montes Claros e Governador Valadares, dentre outras cidades do norte e nordeste do Brasil. E quais os riscos para o humano, então, quando ele é infectado pelo vírus ou pela doença da leishmaniose? Então, a doença leishmaniose visceral é causada por um parasito, um protozoário, né, da espécie Leishmania infanto, e é uma doença grave, né, que pode ter diversas manifestações. Ela pode ser uma doença assintomática, uma doença não tão grave, ou evoluir para uma doença mais grave, sintomática, incluindo, caso não diagnosticado e tratado, podendo evoluir o paciente a óbito. Né? O paciente tem acometimento hepático, acometimento esplênico do baço, né, do fígado. O parasito pode ir para a medula óssea e invadir outros órgãos do organismo. O indivíduo fica debilitado, anorético, enfraquecido, e se não for detectado e diagnosticado a tempo, pode evoluir ao óbito. Bom, e como entender, então, uma doença que havia sido extinta, né, ela voltar a partir dos anos 2000 e agora em todos os estados brasileiros, aí em Minas, um foco grande também da doença. Explica pra gente como funciona esse ciclo de, na verdade, a doença não ter sido mais registrados casos e depois voltou a crescer novamente, Alexandre. Na verdade, a doença ela nunca foi efetivamente extinta. Ela teve, em algumas áreas do Brasil, uma eficiência de controle. Né? Então, o controle da leishmaniose visceral, ele é baseado na identificação de cães que são soropositivos, uma vez que esses animais são considerados o reservatório do parasito. E é através da picada de fêmeas do inseto vetor nesses cães e uma segunda alimentação desses insetos em humanos é que pode transferir a doença para as pessoas. Então, os cães, eles funcionam como reservatório. Em ambientes silvestres, canídeos, como raposas e outros animais, como gambás, podem funcionar como reservatório silvestre do parasito. Então, o ciclo deste parasito, ele circula entre esses animais, seja no ambiente silvestre, rural ou no ambiente doméstico, onde o cão está presente com bastante frequência. Então, das medidas de controle, infelizmente, é a identificação de cães positivos e a remoção desses animais perto né, nós temos que efetivamente sacrificar esses cães positivos conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Alexandre, vocês na Universidade Federal de Ouro Preto, vocês estão desenvolvendo uma pesquisa muito interessante, inclusive, falando em relação aos cães, que envolve o uso de uma coleira. Explica pra gente um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Então, este convênio com o Governador Valadares, ele visa a realização de alguns ensaios clínicos, de algumas pesquisas, né? Entre elas, nós pretendemos avaliar a eficiência de coleiras que já existem, inclusive no mercado, que são impregnadas com inseticida,
né, na proteção desses cães contra a picada do inseto vetor. Uma outra pesquisa vai avaliar a eficiência de uma vacina que foi produzida pela nossa equipe aqui da Universidade Federal de Ouro Preto na proteção dos animais. E em um outro grupo, nós vamos estar avaliando se animais que são encolerados e vacinados, eles terão uma proteção adicional, ou seja, a junção, né, das duas medidas, o encoleiramento e a vacinação contra a exposição da picada, impedindo então que cães se tornem infectados, protegendo esses animais, impedindo que eles se tornem reservatório do parasita em ambientes urbanos. A gente falou um pouquinho sobre a questão da prevenção, agora quem está em casa, a gente fala aqui para o Brasil todo, Alexandre, que cuidados a gente pode alertar o pessoal então que de repente tem um bicho de estimação, tem um cachorro, como pode identificar se o animal pode estar com leishmaniose? Olha, é muito importante que a população esteja aberta às medidas de controle que são feitas pelos Centros de Controle de Zoonoses nas regiões endêmicas da doença. Então, as atividades do programa de controle, que são realizadas pelo Ministério da Saúde, pelos municípios e pelo Estado, são realizadas pelos Centros de Controle de Zoonoses e pelas vigilâncias sanitárias. Então, é muito importante que a população esteja aberta, né, recebendo os agentes de saúde, eles vão informar, eles são capazes de detectar, pelo menos se há cães com sinais clínicos, né, mas com uma evolução da doença maior. É importante o manejo do quintal, do ambiente doméstico, né? É importante que esse agente de saúde, se ele identificar a necessidade de borrifar com inseticida o domicílio, o domicílio, que isso seja permitido, né? E que, na medida do possível, esse animal possa estar sendo acompanhado por um médico veterinário, caso ele tenha suspeita da doença, e uma vez que se identifique que ele é positivo, é necessário que esse animal seja, então, encaminhado para a eutanásia. Porque, infelizmente, nós não temos tratamento para a doença canina, né, que seja efetivo e que seja permitido pelo Ministério da Saúde como medida de controle para a doença no cão. Muito bem, então. Alexandre Reis, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, então, o desenvolvimento dessas pesquisas e das vacinas e voltaremos a esse assunto aqui no Conexão. Obrigado por ter atendido o nosso chamado diretamente de Ouro Preto e boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço, Cristiano. Boa tarde a todos. Muito bem, na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre memórias. O que difere a memória das lembranças? E será que as memórias de duas pessoas que passaram pela mesma experiência são iguais ou tem alguma semelhança? Certamente essa conversa vai trazer muitas surpresas e claro que você em casa não pode perder, então desde já mande pra gente sua pergunta ou conte sua história aí sobre suas memórias, como é que anda a sua memória? Mande um recado pra gente pelo Facebook ou pelo Twitter do canal Futura ou ainda ligue pra gente no 0 Operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Educação e eu estou aqui à sua espera. Até já!